Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Nós começamos uma série falando sobre o Espírito Santo. No último vídeo nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição. Ao final desse vídeo, você vai lá conferir. E hoje nós queremos falar 7 características bíblicas acerca do Espírito Santo. É importante a gente entender quem é o Espírito Santo biblicamente, para que nós possamos desenvolver o nosso relacionamento com ele. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, veja o que o apóstolo Paulo diz: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então nós percebemos por esse texto que a comunhão com o Espírito Santo é para os dias de hoje. Nós percebemos através da palavra que fomos encontrados pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor do nosso Deus, mas que a comunhão é papel do Espírito Santo e nós precisamos desenvolver a nossa comunhão com Ele. Mas vamos entender 7 princípios bíblicos, 7 características do Espírito Santo na Bíblia. A primeira característica está em João 16, quando Jesus disse que iria clamar ao Pai para que ele enviasse o Consolador. Então, a primeira característica do Espírito Santo é que ele veio para nos consolar. Ele não nos abandona em dias difíceis, em dias de guerra, em dias de tribulação, aqueles dias que a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, aquele dia que nós estamos precisando de um ombro amigo, de desabafar com alguém. Saiba que o Espírito Santo estará do seu lado. Ele estará com você, porque ele é o nosso consolador. Ele veio para nos consolar. Ele nos fortalece quando ninguém mais entende. Quando as pessoas viram as costas para nós, quando as pessoas não entendem a nossa dor, o Espírito está lá do nosso lado, nos entendendo, nos compreendendo e nos consolando. Então, se permita ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Desabafe para Ele, conte para Ele as suas dores, conte para Ele os seus problemas e tenha certeza que no Espírito Santo você encontrará consolo. Amém? Segunda característica do Espírito Santo é que ele veio para nos guiar. Jesus disse isso aos seus discípulos. E o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Olha que forte isso. Então o Espírito Santo, ele vem para nos guiar na verdade da palavra do Senhor. Ele vem para nos guiar e nos dar direções, direções certas que nós devemos seguir. Então entenda, o Espírito Santo não só consola, ele também guia. E guiar fala de mostrar o caminho a seguir. E guiar fala de direcionar. E guiar fala sobre mostrar a trajetória certa que nós devemos percorrer. Para quê? Para viver as promessas de Deus, para viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Então, se permita ser guiado também pelo Espírito Santo. Essa é uma das funções do Espírito Santo, nos guiar, nos direcionar. Aleluia. Ele não traz confusão. O Espírito Santo traz clareza. Glória a Deus. O Espírito Santo nos mostra o caminho certo. Bem, o Espírito Santo é aquele também que convence do pecado. Oh, glória a Deus. Então, quando nós fazemos algo, né, que daqui a pouco a consciência pesa, daqui a pouco a gente reflete e pensa, poxa, não era para me ter feito isso. Esse peso na consciência, ou essa voz na nossa consciência, é o Espírito Santo nos convencendo do pecado. É o Espírito Santo nos mostrando que aquilo que nós fizemos não agradou a Deus. Foi contra a palavra, foi contra a verdade. É o Espírito Santo apontando que nós precisamos melhorar. Porque essa é uma das funções dele, nos convencer. Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quarto, o Espírito Santo ele vem para nos ensinar. Já aconteceu de você ler a Bíblia e de repente tudo fazer sentido? Parece que as palavras saltaram ali do texto
Parece que você conseguiu entender aquilo que o Senhor queria falar com você através daquela mensagem. Isso é papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo te ensinando. Por isso que eu falo a todos que me pedem ajuda, sempre antes de você ler a palavra, faça uma oração e peça para o Espírito Santo de Deus te conduzir na leitura da palavra, te ensinar a palavra, revelar a palavra a você, porque isso é papel do Espírito Santo. Às vezes nós não entendemos o que lemos simplesmente pelo fato de não orar antes de ler, de não pedir a ajuda do Espírito Santo. Nós sabemos que toda a escritura, toda a palavra, ela foi inspirada por Deus através do Espírito Santo. Ou seja, é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que é o autor da Bíblia. E veja que interessante, a Bíblia é o único livro que você consegue estudar ao lado do autor. Você lê a palavra e o Espírito Santo, quando você ora, estará ali com você, te ensinando e te revelando as verdades da palavra. Isso é sobrenatural. Oh, glória a Deus. Quinto, o Espírito Santo habita em nós. Você sabia disso? Lá em 1 Coríntios fala que nós somos templo, habitação, morada do Espírito Santo. Então não pense no Espírito Santo como uma pessoa que está longe de você. Não pense no Espírito Santo como uma pessoa que está distante. Não, não. O Espírito Santo está aí agora. Se você já aceitou Jesus Cristo, se você já reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, já entregou a sua vida para Jesus, tenha certeza que o Espírito Santo está aí agora dentro de você, habitando em você, fazendo morada dentro de você. Você carrega a presença de Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 6. O Espírito Santo intercede por nós. Em Romanos 8, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aqueles dias que nós ajoelhamos, mas parece que não tem palavras para falar com Deus. Naquele momento que a gente não sabe nem como orar, nem como pedir, é nesse momento que o Espírito Santo vem e intercede por nós, que o Espírito Santo vem e ora por nós. É nesse momento que o Espírito Santo vem, colhe as nossas petições, colhe as nossas lágrimas e leva para Deus. Ele é um fiel intercessor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, glória a Deus. E sétimo e último ponto, o Espírito Santo, ele nos dá poder. Oh, glória. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele nos dá poder para testemunhar. O Espírito Santo, ele nos capacita para viver o sobrenatural na presença de Deus. O Espírito Santo, ele nos dá poder, ele nos dá os dons espirituais para que nós possamos servir a igreja de Cristo, para que nós possamos servir o corpo de Cristo, para que nós possamos ser um instrumento de bênção na vida das outras pessoas, na vida de pessoas que estão à nossa volta. O Espírito Santo, ele nos dá poder. Ele não apenas nos ensina a palavra, mas ele nos dá poder para testemunhar, ousadia para anunciar o evangelho, ousadia para falar do seu amor, ousadia para pregar a Cristo, ousadia para curar os enfermos, para libertar os cativos. Uau, o Espírito Santo nos faz viver uma vida sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu pergunto para você: você tem vivido consciente da presença que você carrega? Você tem visto o Espírito Santo como seu guia, como seu intercessor, como alguém que te dá poder para testemunhar, para fazer a obra de Deus? Você tem visto o Espírito Santo como o seu consolador, como alguém que te convence
dos seus pecados, no momento que você peca, no momento que você erra. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele não está para nos julgar. Ele está para nos convencer do pecado e para nos direcionar ao caminho certo. Então, se permita ser guiado por Ele, ser consolado por Ele, ser dirigido por Ele, ser cheio da presença do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, obrigado, Pai, por este momento na tua presença. Eu oro agora, Senhor, por cada vida que permaneceu até agora nesse vídeo. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que a cada dia, Espírito Santo, o Senhor possa se revelar a nós como conselheiro, como intercessor, como guia. Eu peço ao Senhor que a cada dia nós possamos ser convencidos da verdade do teu evangelho pela tua palavra. Se revele a nós, nos encha da tua graça e do teu poder para testemunhar das tuas maravilhas. É a minha oração em o nome de Jesus. Amém? Se você crê nessa palavra, se essa palavra te edificou, deixa aqui nos comentários, já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Até a próxima, Deus abençoe.